Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma web palestra aqui no Floresta Deliveries. E hoje à noite nós vamos conversar sobre fotografia, arte, estética no fotojornalismo. A ideia é essa. Então, o nosso convidado da noite nada mais é, né? Ninguém mais, ninguém menos que Ralph Williams. Ralph, está a postos aí? Tudo bom, Hertz? Como é que você está? Estou muito bem aqui. Ralph, e aí, qual é o assunto principal de hoje? Eu sei que é fotografia, fotojornalismo, mas dá uma palhinha para a gente antes da gente começar a sua web palestra. Bom, bacana, Hertz. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito feliz aí em trocar uma ideia contigo, falar um pouquinho sobre fotojornalismo, trocar uma ideia sobre a questão da estética. E a ideia de hoje, a ideia principal, é mostrar um pouquinho de como algumas imagens, elas, dentro do fotojornalismo, elas acabam sendo, em tese, né, algumas releituras de obras de arte que são conhecidas ali. Então, a ideia é questionar um pouquinho, né? Essas referências que nós temos às obras de arte, a gente acaba reproduzindo nas imagens, né? Ou não. Então, a ideia é mostrar um pouquinho algumas coisas, debater e também trocar uma ideia legal com vocês aí. Ah, que joia. Gente, então, olha, o Ralph, ele é jornalista, ele é fotojornalista e fotógrafo também, still, trabalha com fotos de produto, fotos publicitárias também. E, claro, ele é professor de fotojornalismo lá em Cascavel, no Centro Universitário Assis Gurgax. Ele também é coordenador do curso de jornalismo do mesmo centro universitário. Então, Ralph, novamente, muito bem-vindo e vou passar a bola para você e vamos aprender um pouco mais sobre fotojornalismo. Legal, Hertz. Muito obrigado. Vamos lá? Vamos começar, então? Vou te pedir aí um favor para você colocar na tela, então, a minha primeira imagem ali dos slides, tá? Bom, então, só para começar ali, deixa eu passar aqui o primeiro slide, né? Qual que é a ideia, né? Por que eu utilizei essa fotografia logo no começo, tá? Não sei se provavelmente, né, o nosso público aí de acadêmicos, eles vão se lembrar dessa foto. Essa foto é de 2018, tá? Quem fez essa imagem aí foi o Lucas Landau. Ele é um fotógrafo freelancer. Ela foi uma imagem muito difundida na virada do ano, né, 2018, 2019, para falar um pouquinho sobre a realidade do nosso país, enquanto todo mundo está festejando ali, todo mundo de branco, todo mundo feliz, comemorando a virada de ano ali, né? Muita positividade, muita coisa bacana, o que ia acontecer de novo, o que ia ser de legal para o nosso novo ano, né? Enquanto isso, as pessoas, ao mesmo tempo que estavam comemorando, estavam de costas para um menino sem camisa, com um pouco de frio, passando ali o Réveillon na praia, sozinho, e, queira ou não, uma cena melancólica. Esse tipo de imagem, ela reflete muito o que é a nossa realidade no país, que é um país ainda de muita desigualdade social, né? Dentro dessa perspectiva, essa é uma imagem que correu muito o Brasil, tá? Entretanto, ela não foi a capa escolhida pela Reuters para ilustrar o Réveillon, né? O Ano Novo, a virada de Ano Novo. Então, a imagem que foi escolhida é aquela do lado ali, né? Onde mostra o pessoal na praia de Copacabana, todo mundo feliz, uma imagem colorida, uma imagem bem alegre, né? Mas o que acontece com isso? Aí vem uma pergunta que eu já deixo para a galera que está nos assistindo. Essa imagem do Réveillon de Copacabana, ela tem mais importância social do que a imagem do menino? Né? Então, eu tenho de um lado uma imagem colorida, uma imagem bacana, uma imagem bonita, mas do outro lado eu tenho uma imagem com peso, eu tenho uma imagem que chama atenção, ela leva as pessoas
a se questionar, ela leva as pessoas a pensar um pouquinho sobre a nossa realidade, sobre a questão da desigualdade social. Mas, infelizmente, não foi a capa escolhida pela Reuters. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem do Lucas Landau, ela correu o país, né? Muita gente viu, até mais do que a capa da Reuters. Então, por que eu trago essa imagem logo para abrir essa conversa? Eu trago justamente para mostrar a importância do fotojornalismo e do peso que a fotografia, com a ideia, com o senso crítico, com a crítica social, como ela é importante para nós dentro da comunicação, dentro do jornalismo, tá? Então, eu até tenho essa imagem, ela ampliada aqui na tela, para vocês terem uma noção de como que ela é forte, né? Como que ela chama realmente a atenção. E é um menino que está esperando aí alguma coisa, né? Tudo bem, existe depois a história que o Landau, ele estava fotografando os fogos, e quando ele virou, ele viu essa imagem do menino, né? Então, foi uma imagem do acaso. O fotojornalismo tem muito disso. Às vezes você sai para a rua, você espera uma... Como é que eu posso dizer? Você está direcionado para uma pauta, você sai imaginando como essa pauta vai ser, já pré-estabelecendo ideias na cabeça de como que você vai trabalhar ela, mas o que acaba acontecendo? No meio do caminho você tem essas reviravoltas. E isso é o bacana, né? De você conseguir achar essa pauta, de você conseguir transformar, de repente, aquilo que poderia ser mais um Réveillon em Copacabana, cheio de fogos, cheio de luzes, em trazer uma crítica social, em trazer uma imagem que questione as pessoas. O papel do fotojornalismo, o papel do jornalismo em si, também é esse, né? De apontar a verdade, de trazer a verdade para as pessoas. Então, nesse caso, eu trago essa foto justamente para que vocês tenham uma noção aí do como que o fotojornalismo ele tem esse peso, né? Como a fotografia, no caso, dentro do jornalismo, ela tem esse peso. Mas aí a gente tem um contraponto, né? Qual que seria o contraponto? Então, eu costumo falar muito isso dentro das aulas, né? Que, por exemplo, se eu perguntar para você agora, para vocês que estão nos assistindo, quais imagens do fotojornalismo, ou se existe alguma imagem do fotojornalismo que te marcou, que te vem à memória, né? Então, por exemplo, eu tenho imagens claras assim do 11 de setembro, né? Eu consigo visualizar as fotos aqui agora falando com vocês. Da mesma forma que outras também me vêm à cabeça. E aí você pode pensar, por exemplo, a questão da Copa do Mundo, imagens que mostram as pessoas naquela derrota do 7-1 para o Brasil chorando no estádio. Aí você tem também imagens que chocam, né? Agora, por exemplo, nos últimos anos, nós temos aí imagens de manifestações, imagens do próprio presidente, que acabam nos trazendo alguma lembrança, mas aquelas que têm um peso maior, que têm um grau de emoção maior, elas nos marcam, né? Diferentemente da fotografia publicitária, né? A fotografia publicitária, qual que é a ideia da publicidade? A ideia da publicidade é vender. Então, eu estou o tempo todo ali, né, com aquele turbilhão de imagens, aquele turbilhão de informações, sabendo que o fotojornalismo hoje também você tem isso dentro da internet, né, dos veículos de comunicação, mas a fotografia publicitária, ela é uma fotografia que ela é para durar um tempo determinado, né? Então eu trago, no caso aqui, não é o nosso público principal, né, que são jovens, são adolescentes, mas essa é uma campanha, a campanha dos mamíferos da Parmalat, é uma das campanhas que mais tiveram recall, né, tiveram lembrança de marca, teve uma lembrança, marcaram as pessoas, né, tanto que depois de um tempo, eles tentaram reeditar os mamíferos, né, eles tentaram fazer uma sequência para poder vender, né, tem aquela famosa curva de vendas, né, você tem que manter
a teoria da cauda longa, né? Você tem que fazer com que essa cauda se estenda, e aí eles vão inventando novos produtos. Criaram bichinhos, criaram uma série de brindes que você poderia comprar, juntando ali as caixas de leite da Parmalat, os produtos Parmalat. Mas o que acontece? Essa é uma campanha que você tem uma lembrança, tá? Mas é uma das poucas em se tratando de Brasil, né? Principalmente, no caso o Reds aqui também, nós temos essa lembrança. Mas a propaganda, a fotografia publicitária, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é uma propaganda que ela é rápida, é uma imagem rápida. A gente se perde muito fácil essa memória, a gente perde muito fácil a memória. Por quê? Porque a ideia não é que você retenha a memória, a ideia é que você seja encantado neste momento por essa imagem, por esse produto, e logo na sequência eu entrego uma nova imagem para você, para que você possa associar a determinado público, a determinado produto, e aquele produto já é novo, não é mais o leite Parmalat mamíferos, é o leite Parmalat das crianças que são fortes e saudáveis. Então você já muda isso e vamos para uma campanha nova, vamos para vender mais, vamos para continuar vendendo. Então, nesse caso, a fotografia publicitária em comparação com o fotojornalismo, ela tem um peso muito menor na questão de retenção e na questão de informação para a memória coletiva, né? Para que você traga para a sociedade uma importância. Então, nesse caso, essa é uma campanha que foi feita pelo Nizam Guanais, né, e a DM9, no ano de 1996. Ela já é um pouquinho velha, tá? Mas, se vocês perguntarem para os pais de vocês, para as mães, provavelmente eles vão lembrar da campanha, e talvez até vocês consigam cantarolar aí a propaganda da Parmalat. Mas agora fica uma pergunta. Que outras propagandas vêm à cabeça de vocês, vêm à mente de vocês, e que vocês conseguem lembrar de maneira rápida, assim, né? E aí eu pergunto, quais eventos históricos marcantes vocês conseguem lembrar, e conseguem lembrar de imagens? Eu, em tese, né, eu particularmente lembro muito mais de eventos históricos do que de imagens de propaganda, né? Então, nesse caso, por quê? Porque a carga emocional, a carga afetiva de uma foto, de uma imagem fotojornalística é muito maior, tá? Deixa eu passar aqui mais um slidezinho. Vamos lá. E aí, pessoal, o que é o fotojornalismo, né? Fotojornalismo, eu trago uma citação do Baez aqui, que é uma imagem fotojornalística, é aquela produzida ou adquirida pela imprensa com conteúdos editoriais próprios, que estaria relacionada com valores de informação, atualidade, notícia, de acontecimentos de relevância social, política, econômica, e que pode ser associada às classificações habituais da imprensa em suas diversas seções. O que a gente pode falar sobre isso, né? Fotografia jornalística, então, fotojornalismo, ela está atrelada com um complemento da sua informação, da sua notícia. E dentro disso, o que eu posso trazer? Eu preciso de uma carga de informação. A fotografia, dentro, né, do jornalismo, você tem também a imagem ilustrativa. Só que, para o jornalismo, a imagem ilustrativa, eu considero ela como relevante quando você vai ilustrar, o nome já diz, você vai ilustrar uma matéria, mas ela não substitui a foto do acontecimento, do fato. Se eu estou entrevistando alguém, e se essa pessoa ela está dando um depoimento importante, uma declaração importante, eu preciso ter a imagem dela, para quê? Para que o meu leitor ele possa associar aquela fala àquela pessoa, né? Quando eu coloco uma imagem ilustrativa, por exemplo, de um hospital, alguma coisa, eu estou perdendo, porque aquilo ali, aquela imagem, ela é passada e ela diz respeito a outra informação, né? Então, eu estou recuperando. Infelizmente, hoje, dentro das nossas redações, né, dos portais de notícia, nós estamos tendo uma substituição
da mão de obra do fotojornalista. Em algumas situações, o próprio jornalista, né, a gente trabalha com aquela ideia de que ele tem que ser multiplataforma, tem que ser multimídia, tem que ser plural, ele acaba fazendo as fotos também. Só que, por mais que o fotógrafo, né, o jornalista, tenha qualidade na sua imagem, é diferente a percepção, a visão e até o trabalho desse profissional, ele é prejudicado, porque basicamente é como se você fosse cobrar um escanteio e correr para cabecear na área. Você vai ter uma dificuldade, porque ou você faz uma coisa bem feita ou você faz a outra. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho e a gente precisa resgatar isso dentro das redações. Nos portais de notícia, pelo menos trazendo uma realidade aqui para Cascavel, nós não temos, por exemplo, fotógrafos efetivos. Por quê? Porque os fotógrafos eles são substituídos pelos cinegrafistas. Né? Então, você tem uma equipe de produção que vai cobrir um acontecimento, você vai como repórter, o cinegrafista que vai também como motorista, né? Você tem até essa dupla função do cinegrafista, e aí você tem essa imagem substituída pelo quê? Pela captura de frame. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, né, principalmente para os amantes da fotografia que estão nos assistindo, vocês acreditam que a visão do cinegrafista é a mesma visão do repórter fotográfico? O equipamento que eu utilizo para filmar a cena, para filmar o acontecimento, ele me permite a mesma flexibilidade ou as possibilidades de distorção, de perspectivas que a câmera fotográfica ela possibilita? Né? Agora, uma outra questão que é técnica. Eu, quando faço uma captura de frame, mesmo hoje com as imagens ali, com as câmeras, principalmente em 4K, né, em HD, eu consigo, se eu precisar ampliar essa imagem, eu consigo ter uma qualidade, né, que a câmera fotográfica ainda conseguiria. Em outras situações, os jornalistas, eles até vão sozinhos e trabalham com o celular. O celular é uma ferramenta fantástica, ele nos ajuda demais assim, para você trabalhar no nosso dia a dia. Sem contar o seguinte, que você consegue ainda enviar praticamente na sequência do acontecimento. Eu fiz a foto, já mando por 3G, 4G, Wi-Fi, eu já mando a foto para a redação e a redação já trabalha em cima disso. Então, nesse caso, ele também é um instrumento que nos ajuda. Mas, mesmo assim, existe uma limitação técnica do equipamento, né? Existe a questão de você não conseguir fazer a troca das objetivas, você também tem uma imagem que ela é grande angular demais, ela é muito aberta, ela é muito ampla, então às vezes você está mostrando tudo e às vezes você não mostra nada. No jornalismo, no fotojornalismo, você tem que tomar cuidado com o que você está fotografando. O recorte da imagem, ele é muito importante, né? Porque se eu tenho uma cena e essa cena ela precisa ser mostrada com um detalhe, eu preciso do zoom. E aí o celular, às vezes, ele não me possibilita essa condição. Por quê? Porque eu vou usar, por exemplo, o zoom digital, né? Mas o zoom digital, ele distorce a imagem, né? Ele vai pixelizar, ele vai quebrar um pouco a imagem. E essa imagem, se ela precisar ser ampliada, a gente não vai ter muitas condições de trabalhar com isso. Então, existem ainda situações aonde você precisa do fotógrafo, né, do repórter fotográfico para as produções. A Fabiana Pedrolo aqui mandou um comentário: sou velha porque lembro desses bichinhos que hoje são vendidos como relíquias na internet. Isso é verdade. Então, é complicado dizer, mas a idade chegou, tá? Então, é difícil. Acontece para todo mundo isso. Vamos passar mais um slide aqui, pessoal. Vamos lá. E aí os gêneros, tá? Eu trago, acho emblemática essa foto aqui, que é uma foto do Evandro Teixeira no período da repressão, no período da ditadura, né? Então, ali a gente já entra numa outra questão, que é a questão da fake news, né? Visivelmente aqui a gente percebe que não é o Luiz Inácio Lula da Silva.
mas, né, talvez vocês estejam cansados aí de ver essa foto circulando na internet, associando, né, essa imagem ao ex-presidente Lula, né, tomando um corretivo aí, segundo as pessoas, né, segundo as postagens de fake news, tomando um corretivo da polícia. Nesse caso, essa é uma imagem que ela é emblemática também para o fotojornalismo. Quando eu penso em fotojornalismo, eu sempre associo a essa imagem, mesmo não tendo vivido o período, né, mas pelo que tanto se estuda, essa foto do Evandro Teixeira ela é muito bacana para a gente recordar, né? E aí, no caso, eu trago as questões dos gêneros dentro do fotojornalismo. Então, nós temos uma divisão entre os gêneros. A primeira divisão é a divisão dos estudiosos do fotojornalismo, da fotografia do fotojornalismo, e nós temos também a divisão dentro dos concursos de fotografia. Então, no caso, os livros, né, os estudiosos de fotojornalismo, eles dividem em notícias, features, retratos, ilustrações fotográficas, paisagens e histórias em fotografia. Nesse caso, pessoal, diferente aqui dos concursos, eu tenho, então, as diferenciações. Notícias, arte, pessoas, moda, ciência, tecnologia, desporto, natureza e ambiente. Mais uma vez, eu trago uma foto que, para mim, ela tem uma relevância, que é a do Kevin Carter, né? Essa foto, ela foi feita pelo fotógrafo durante o período do Apartheid na África do Sul, né? E aí, em 1993, e eu deixo como indicação para vocês um filme que ele é baseado na história de 4 fotógrafos ali que cobriram o período, né, o regime do Apartheid, que se chama Bang Bang Club, né? E que no Brasil o título foi mudado para Fotógrafos de Guerra, alguma coisa nesse sentido. Então, ele mostra um pouquinho como foi feito, né, como aconteceu a história desses fotógrafos. Dali saíram 2 prêmios Pulitzer, né, que é o prêmio máximo do jornalismo. E essa imagem, em 1993, a gente sabe que a internet chegou no Brasil por volta de 95, ela também correu o mundo, né? Mas o que acontece com essa foto? E o filme ele começa já nessa parte. A jornalista da BBC, ela questionando o fotógrafo do porquê ele não fez nada para salvar a criança, né? Aí fica um questionamento para vocês. Até que ponto essa imagem produzida por ele não ajudou a salvar a criança ou outras crianças mais? Porque eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: quando você tem uma fotografia que ela foi para um livro de história, significa que ela tem uma importância muito grande para aquele período. E essa foto você encontra nos livros de história, quando você vai estudar um pouco sobre a questão do Apartheid. Essa é uma das imagens que mais aparecem dentro desse tema, né? Então, de uma forma ou de outra, uma imagem que na época, em 1993, correu o mundo sem a possibilidade da internet, né, você percebe a carga de informação e a carga emocional que existe dentro dessa foto, né? Então, você tem elementos de composição, elementos na formação dessa imagem que contribuem para a divulgação a propagação dessa imagem. Então, aí você tem também já a questão do Kevin Carter. Mas, até voltando aqui para a questão dos gêneros, né? A gente tem um problema muito grande hoje, tá, com relação à questão do fotojornalismo e a questão da manipulação digital. Existem certas situações onde os fotógrafos que são premiados dentro dos concursos de fotojornalismo, eles acabam sendo investigados também,
né, e as imagens acabam sendo analisadas porque, em algumas situações, essas imagens, elas são super tratadas, né, elas são manipuladas em excesso para que você dê uma dramaticidade. E em certas situações, como já aconteceram, as imagens elas são editadas, né, você tira elementos ou você coloca elementos para que você consiga uma composição mais interessante da imagem. Isso, dentro do fotojornalismo, é uma coisa que não é legal, né? Nós temos a questão do recorte, a questão da edição do fotógrafo, né? Ele vai editar, ele vai cortar aquela imagem para que ela seja melhor ali para o veículo de comunicação ou para que ela dê mais ênfase para determinado assunto na imagem que ele percebeu, mas quando você insere elementos ou você tira elementos, eles acabam sendo complicadores, né? Porque daí você entra toda naquela questão ética. Eu sou um fotógrafo, eu preciso de maneira mais neutra possível. A gente sabe que a neutralidade ela é uma coisa muito difícil de você trabalhar, mas eu tenho que reportar para as pessoas. Então, eu posso faltar com a verdade naquela imagem, né? Não posso. Então, eu tenho que tentar mostrar da melhor maneira possível. Então, se eu tiro um elemento e coloco o outro, às vezes isso me complica. Mas existe até algumas situações aqui dentro do próprio Paraná de fotos de políticos que elas sofreram edições, né? Então, você tirou determinado político numa reunião de cúpula ali, de várias pessoas importantes para aquele momento, foi realmente recortado o político ali para que ele não aparecesse na foto, porque foi uma recomendação do editor. Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Dá para a gente conversar num outro momento sobre isso também. Então, isso, quando você vai para os concursos, acaba sendo muito complicado para você trabalhar. Fora, acho que todo mundo conhece, quem curte fotografia sabe do HDR, né? O HDR é uma técnica onde você inclui na imagem. Eu tenho, por exemplo, vários níveis de luz. Então, eu tenho as luzes altas, médias e baixas. Então, as luzes baixas são as partes com sombra, as luzes médias é o que eu estou enxergando aqui numa faixa, né, normal de iluminação, e eu tenho as luzes altas, que são as partes mais claras, por exemplo, da cena. Então, aqui eu tenho meu cabelo, que é um pouco mais escuro, eu tenho a média aqui que está no meu rosto, que a luz não está estourada, eu tenho a parte branca aqui do lado, né, que é uma luz mais alta, né, em comparação com as demais, e eu tento fazer um equilíbrio dessas imagens. Só que, por exemplo, fotografia de turismo, você acaba, dependendo da situação, você trabalha e você faz uma manipulação tão grande dentro da imagem, né, naquela imagem, que você chega, por exemplo, para fotografar depois aquele ambiente, aquele espaço, você olha, você fala, tá, mas como é que ele conseguiu fazer essa imagem? Ele conseguiu por quê? Porque ele usa uma técnica, que é o HDR, ele vai também para pós-produção, ele vai editar essa imagem, eu costumo usar a expressão, ele vai comer no Photoshop essa foto, vai regular níveis, ele vai fazer tudo. A imagem fica fantástica. E isso acaba sendo desgastante, acaba sendo até desmotiva a pessoa que gosta de fotografia, porque você tem aquela expectativa de fazer uma foto igual ao do fotógrafo que você admira, por exemplo, e aí você chega para fazer a foto no mesmo lugar que ele fez, tal, e você não consegue o mesmo clique. Além da técnica que ele tem de enquadramento para buscar um ângulo bacana, você tem a técnica de edição, de manipulação, de tratamento. Então, isso acaba meio que desestimulando a pessoa. Mas, jornalisticamente falando, o tratamento excessivo, a manipulação excessiva de uma foto, por exemplo, de turismo, você também está faltando com a verdade dentro da informação para aquele leitor, para aquela pessoa que deseja, por exemplo, visitar aquele lugar e ter aquela mesma sensação que ela teve olhando, por exemplo, aquela foto naquela revista, naquele site. Né? Então, isso é um complicador. Então, por isso, quando você fala dos concursos hoje, é preciso tomar um cuidado muito grande na hora de você trabalhar essa fotografia. E realmente
existem casos de pessoas que perderam os prêmios por conta disso. O que antigamente era mais difícil, não que era impossível, era mais difícil de você ter uma manipulação pesada em cima. Mas tem coisas que são absurdas, que é, por exemplo, você editar ali, você copia uma fumaça e cola do outro lado para você fazer uma moldura e deixar a cidade, ou deixar aquele plano, aquele horizonte ali, com uma moldura de fumaça, né? Então, aí e tem coisas que são óbvias, né? Você olha, tá, mas como é que o vento vai fazer com que a fumaça faça isso e isso, né? Não tem como. Então, e aí a pessoa às vezes cai nisso por quê? Só pela estética, né? Pela ideia de tentar fazer um negócio bacana e gerar um prêmio ali, tá? Então, correndo aqui para vocês, já são, nossa, 7h34. Hertz, acho que você está me ouvindo, quando estiver perto do momento aí de encerrar, você me avisa, beleza? Bom, aqui eu trago essa imagem aqui da Dorothy Lange, que é também uma imagem clássica aí dentro do fotojornalismo. Quando você vai ali para o Jorge Pedro Souza, no livro Uma História Crítica do Fotojornalismo Ocidental, você tem ali a descrição do Farm Security Administration, que foi um projeto indicado nos Estados Unidos para que fotógrafos saíssem pelo interior, né, pelos Estados Unidos, para mostrar os benefícios que esse programa estava fazendo para as pessoas. Só que o que acontece? Esse é um dos primeiros casos também de censura dentro da fotografia, tá? Por quê? Porque uma série de negativos eles foram extraviados, foram queimados, foram jogados fora. Por quê? Porque eles estavam, esperava-se uma ideia, né? Tinha-se uma ideia sobre aquele projeto, aquele programa de governo. Eles contrataram fotógrafos e, nesse caso, é um período ali meio de guerra, então você tinha um processo de migração dos fotógrafos europeus também para os Estados Unidos, né? Que, diga-se de passagem, os europeus eles tinham uma ligação muito maior da fotografia como arte do que o nosso continente, né? O continente americano. Por quê? Porque ainda eles já estavam mais evoluídos nessa questão. A gente sabe que a fotografia no Brasil ela é muito próxima ali, a descoberta da fotografia, ela é muito próxima ao período em que da guerra e Niepce estavam buscando fotografias, né, com o Hércules Florence aqui no Brasil, mas ela não se desenvolveu como arte, né, e o que ele descobriu não foi considerado fotografia de início, foi muito depois. Lá não, né, então lá a fotografia ela já surge também a partir dos interesses de artistas. Era uma corrida para você ter uma patente, para você registrar um processo diferente, um processo novo, mas também surge da ideia de pintores, né, que queriam chegar mais próximo da realidade com as suas imagens. E, então, a partir dessa ideia, você já tem também um desenvolvimento maior para a fotografia para o lado artístico. E quando você tem esse processo dos fotógrafos indo para os Estados Unidos e ajudando a trabalhar dentro desse processo do Farm Security, eles foram contratados com a ideia de fazer uma propaganda, né, uma fotografia publicitária, uma propaganda do projeto. Mas aí, não que o tiro saiu pela culatra, mas surgiram muitas imagens que, lindas, diga-se de passagem, essa da Dorothy Lange é uma imagem emblemática para mim, mas ela trouxe o quê? Ela trouxe uma ideia de que, olha, o programa não está tão bom assim, ele não está funcionando da maneira como se pensava, né? E também, na época, houve desvio de verba, também houve desvio de função do dinheiro, né? Então, isso foi muito complicado. E aí eu trago uma citação do Dio aqui, que a arte é uma variedade da experiência e não uma entidade em si. A experiência é uma questão da interação do produto com o eu. Então, esses fotógrafos que começaram a trabalhar, né, com a fotografia,
principalmente nesse período de Farm Security, eles tinham uma relação muito próxima com a estética, né? Com a arte. Então, você percebe, dentro da composição dessas imagens, você percebe que não é uma fotografia pura e simplesmente técnica, né? Porque antes você tinha uma fotografia técnica, eu preciso registrar aquele momento, né? Simplesmente, então, se eu fizesse aquilo, estava ótimo. Em algumas situações hoje, no jornalismo, eu volto para aquela função técnica. Eu preciso só registrar, independente se ela está esteticamente bonita ou não. Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho, então, um teor artístico dentro dessas imagens. Então, isso é muito bacana quando você fala nesse período aqui e desses fotógrafos. Essa aqui é uma imagem que eu acho muito bacana também, que é do Cartier-Bresson, né? Com essa espiral. Aí depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre, mostrar um pouquinho, tem a espiral de Fibonacci, que é uma técnica de composição, né, dentro da fotografia. Mas é muito bacana quando você vê a fotografia, o fotojornalismo, que ela sai do senso comum, que ela sai simplesmente daquela imagem que eu preciso registrar, porque eu preciso fazer, mostrar o fato, né, mas eu trago um algo mais. Né? O Cartier-Bresson também tem aquela imagem, ele tem a máxima, né, do instante, né? Então, a fotografia é aquele momento. Não adianta eu voltar e pedir para fazer de novo, porque eu perdi aquele instante. Né? Então, nesse caso, é uma composição muito bacana. E ele tem uma foto clássica também, que é daquela da pessoa pulando a escada. Então, essa é um momento bacana também. Aí você começa a fazer uma análise dessa imagem, você vê que no fundo você tem um espelho d'água, né, com a pessoa pulando, e lá no fundo você também tem um cartaz de uma bailarina. Então, é muito bacana quando você começa a analisar e começa a observar isso. E aí eu trago um questionamento para vocês. Isso, ó, Cauê me lembrou aqui, que é o momento decisivo. Obrigado, Cauê. Que é o momento decisivo. Então, é aquele momento mesmo. Se eu voltar, não é mais o momento. Então, não vale a pena. Aí eu estou manipulando o tempo, né? Eu estou manipulando aquela informação, mas eu estou manipulando o tempo. E ele perde o encantamento, ele perde aquela aura. Então, nesse caso, o que acontece? Vamos trazer hoje para os nossos dias, né? Como que é o fotojornalismo hoje? Fotojornalismo, né, de verdade, não simplesmente aquele registro puro e simples, mas aquela foto que ela traz alguma coisa para nós, ela traz uma informação e ela traz uma carga de afetividade, uma carga emocional e uma carga artística muito grande. Então, hoje é um artigo meio que difícil de você ter, né? E aí, pessoal, eu trago aqui para vocês algumas relações da fotografia, né, do fotojornalismo com a arte. Aí eu trago o Sebastião Salgado para vocês, né, e essa foto de 1979, que é a descoberta do ouro no interior do Pará. Eu tenho um momento bacana, assim, que eu costumo contar, né? Eu sou nascido em 1980, o Hertz, né, o meu irmão, ele é um pouquinho mais velho do que eu, então, no caso, ele viveu isso também, mas nós tínhamos um carro que meu pai comprou, que deve estar nos assistindo agora, qualquer coisa você me desmente aí, por favor. E o carro, era uma Belina, né? E essa Belina, ela foi comprada, isso me marcou muito. Ela foi comprada de um rapaz que foi para a Serra Pelada tentar a sorte, tentar a vida ali no garimpo, e a única coisa que sobrou para ele foi o carro. Então ele voltou para a cidade ali, que é a cidade de Americana, no interior de São Paulo, e vendeu o carro. Meu pai comprou o carro, né? E ele vendeu o carro porque ele precisava recomeçar a vida dele, né? Então, isso é uma cena que me marca muito, né? E o Sebastião Salgado, ele fez um trabalho muito grande nesse período. Foi um dos primeiros trabalhos de amplitude, né, do Sebastião Salgado, que mostrou a realidade desses garimpeiros, né, e mostrou Serra Pelada. E, inclusive, Serra Pelada, ainda até hoje, você tem pessoas que acreditam que vão conseguir, vão encontrar o ouro ali e vão sair daquela situação de miséria. Então, ali você tinha malária, você tinha prostituição, ainda tem, né, você
tem malária, prostituição, morte, as pessoas morriam à torta e à direito, simplesmente pelo fato de ter descoberto alguma coisa de ouro. Então, é um período muito, muito complicado da história do Brasil, né, como todos os outros. E aí, o que eu trago? Eu trago para vocês essa pintura, tá? Agora eu vou até pedir ajuda aí para o Hertz, porque eu perdi o link do artista. Me fugiu o nome do artista. Mas aonde eu trago isso? Eu trago essa relação e a questão da informação. Em que momento, por exemplo, que o Sebastião Salgado ele viu essa obra e, de repente, ele conseguiu reproduzi-la dentro do jornalismo? Ela tem uma aproximação? Ela lembra? Sim, ela lembra. Eu tenho corpos negros, eu tenho pessoas escuras ali por conta da lama, por conta do barro, né? E eu tenho pessoas... Aqui eu tenho pessoas trabalhando no garimpo, né? Mas eu tenho aqui pessoas na colheita do café, né? Que era o ouro ainda na época do Brasil. Então, nesse caso, eu consigo traçar algumas relações da fotografia, do fotojornalismo, com essas referências artísticas, que não precisam ser necessariamente fotos. Essa é uma imagem que eu acho muito legal, que é do José Hamilton Ribeiro, tá? Eu acho que a galera vai lembrar aí mais no caso do José Hamilton Ribeiro, como aquele rapaz, aquele repórter, né, o jornalista, que trabalhou muito tempo no Globo Rural, né? Mas o José Hamilton Ribeiro ele tem uma história muito legal dentro do jornalismo, e esse foi um momento onde Portinari, Cauê, muito obrigado, cara, você está me salvando hoje, Cândido Portinari. Então você tem essa imagem, aquela imagem do Cândido Portinari, e ela tem uma aproximação muito bacana com as fotos de Serra Pelada, né, do Sebastião Salgado. Você tem essa representação, você tem vários quadros do Portinari onde mostram os trabalhadores no café, né, fazendo todo esse trabalho. Ele tinha um retrato muito bacana desses períodos. Então, obrigado, Cauê, valeu, você me salvou. Nesse caso aqui, voltando, eu tenho, então, a foto do José Hamilton Ribeiro, e ela foi feita no Vietnã, tá? A ideia da revista era fazer uma cobertura, a revista Realidade, era fazer uma cobertura da guerra, né? E ele, não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos tentar pegar uma matéria de capa. O fotojornalista passou e o José Hamilton Ribeiro, ele pisou numa mina. Então ele teve a perna dele, ele perdeu a perna, né, numa explosão de uma mina terrestre. Então, o interessante ali é que o fotojornalista, ele não perdeu tempo, ele fotografou, né, o José Hamilton Ribeiro sendo socorrido. Aqui eu tenho a capa da revista, que ela é um pouco mais aberta, a qualidade da imagem não está tão bacana, mas a capa, né, o nosso repórter viu a guerra de perto, então mostra o que aconteceu ali no Vietnã, né, que foi um período também bem tenebroso da história ali, principalmente né, desse período. E aí você tem essa imagem. E aí o que eu faço de relação, o que eu trago de relação dessa foto com a arte, ou com as obras de arte? Eu trago aqui, então, a Pietà, né, do Michelangelo, mas eu tenho várias outras pinturas, né, várias outras obras de arte que representam também a Pietà por outros ângulos. Então, se vocês derem um Google, aí, o famoso Google, vocês vão encontrar várias imagens, e muitas se parecem com essa do José Hamilton Ribeiro, né, que ele está sendo amparado, né, não está morto, porque a Pietà é o Jesus morto nos braços de sua mãe, mas eu tenho ali uma posição muito parecida com a posição da Pietà. Então você acaba tendo também essa relação, né, essa aproximação dos dois trabalhos, né? Lógico, Pietà de
e lá vai bolinha, aqui eu errei a data, peço desculpas para vocês, se eu não me engano, tá? Errei a data, mas um trabalho muito importante do Michelangelo, e aí você tem várias outras releituras desse momento, né? Mas você tem, então, essa imagem do José Hamilton Ribeiro, que está muito próxima, né? E ângulos diferentes deixam a imagem até mais parecida ainda, tá? Essa é uma imagem que é clássica, né? Todo mundo já estudou, eu até tenho aqui, né? Que é como capa de uma revista, eu tenho uma revista da National Geographic que tem essa capa, que é a famosa menina afegã, né? Que foi feita pelo Steve McCurry em 1985. O que é legal e por que eu trago essa foto? Uma vez eu assisti uma entrevista do Geneton Moraes, que ele conversou com o Steve McCurry e alguns, né, essa imagem ela correu o mundo, 1985 também não tinha internet, National Geographic era a nossa maior referência em relação à fotografia, a fotojornalismo, né, e você tem essa foto com toda a sua técnica, com toda a técnica de composição, tá? A Ressurreição de Lázaro, de Van Gogh também. Obrigado, Fábio. Valeu. Também está me ajudando bastante aqui na live. Nesse caso, você tem essa imagem aqui, e alguns compararam essa imagem com a Mona Lisa. E eu tenho uma máxima aí que, pelo menos grandes fotógrafos, a maioria tem uma Mona Lisa. E aqui eu tenho, por exemplo, a imagem do Sebastião Salgado. Essa imagem, para mim, ela é muito bacana, ela é marcante. Por quê? Porque ela foi feita próximo aqui a Cascavel, que foi feita em Quedas do Iguaçu, tá? Muito próximo aqui de Cascavel. Essa menina, se não me falha a memória, eu tenho um aluno que se formou em jornalismo conosco, que é do movimento do MST, e ele fez, depois de muito tempo, assim como foi feito com a menina afegã, eles fizeram uma reportagem mostrando como está essa menina hoje. E essa menina, ela ainda vive no assentamento. Até então, da última vez que eu conversei com esse meu aluno, Claudelei, que hoje é vereador na cidade lá de Quedas, ele disse que a moça ainda mora lá, tem 2 filhos, se eu não me engano, então ela também foi, e ela foi capa do material que o Sebastião Salgado fez sobre o movimento do Sem Terra, que foi um dos primeiros assentamentos no Brasil, e principalmente aqui no Paraná. Tá? E aí você tem essas duas imagens comparadas à Mona Lisa. Lógico, né? A Mona Lisa está sorrindo e as duas meninas aqui, elas estão com uma certa seriedade. A Mona Lisa está com um sorriso muito leve. Mas a técnica de enquadramento, a questão do olhar, a questão da forma como ela foi feita, do retrato, né? Elas são muito parecidas e remete demais ao que foi o trabalho da Mona Lisa. Principalmente a imagem do Steve McCurry, né? Que ela tem até mais traços da Mona Lisa, e o Geneton, na entrevista com o Steve McCurry, o finado Geneton, né? Ele perguntou se ele considerava aquela a Mona Lisa, né? O Steve McCurry falou que não é tal, mas ela tem uma referência muito grande, ela faz uma alusão, pelo menos do meu ponto de vista, muito grande com a foto da Mona Lisa, tá? E aí, pessoal, o que eu trago para vocês aqui? Existem várias maneiras e várias técnicas da fotografia hoje que foram trazidas para da fotografia, não, desculpa, da pintura, né, da arte, a questão da proporção, a questão da técnica da perspectiva. Nesse caso aqui, você tem a espiral, né? Então, se nós voltarmos ali para aquela... Desculpa, eu vou voltar um pouquinho. Se voltar, por exemplo, para essa foto do Cartier-Bresson, você tem essa espiral, né? Que precisa contornar todo o objeto aqui para você observar a foto como um todo. Você lê a foto como um todo. Você sai daqui e faz essa leitura, né? Então, nesse caso, o que acontece? Você traz essas técnicas, você incorpora principalmente essas técnicas da pintura para o dia a dia
né, do fotógrafo. Então, no caso, eu vou trazer para vocês aqui, vou até aumentar o volume, para que o som saia bacana. Eu tenho um videozinho que é do Steve McCurry. Algumas fotos foram questionadas que ele fez alguma edição, uma manipulação na imagem, mas é muito bacana porque mostra as técnicas de composição. Opa! Deu um erro aqui. Remember that composition is important, but also rules are meant to be broken. So the main point is to enjoy yourself while you're photographing and photograph in your own way, your own style. Muito bem. Então, nesse caso, pessoal, o que é bacana assim, de você perceber? O Steve ele fala no final ali que as regras elas podem ser quebradas, mas se você tem fazer uma análise aí dos trabalhos que são feitos hoje, os trabalhos fotográficos, você vai ter todos esses elementos que foram apontados ali no trabalho do Steve McCurry e que, mais importante, foram trazidos, né, da pintura. Então, nesse caso, a questão do Fibonacci aqui, onde você tem toda essa espiral, né, para você observar ali a composição, e o Fibonacci também, ela é baseada na natureza, onde você tem todos os encaixes que são perfeitos ali, você consegue trabalhar melhor a sua obra, o seu trabalho fotográfico, né? Então, às vezes, o que falta hoje para a fotografia, para o fotojornalismo, é essa interiorização. A gente tem da arte mesmo. Nós temos hoje técnicas fantásticas, né? E que hoje, eu até costumo dizer que às vezes você tem fotógrafos que são analfabetos funcionais. Eles sabem reproduzir, mas eles não sabem de onde vieram essas técnicas, de onde elas surgiram, né? Então, até que ponto vale a pena você saber fazer e não saber de onde veio,
né? A gente sabe que para você se sustentar uma teoria, um trabalho, você precisa ter uma raiz forte. E, no meu ponto de vista, essa raiz, essa origem, ela vem dos estudos da fotografia, né? Aí, pessoal, até para finalizar, eu trago para vocês aqui algumas situações onde a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? Então, nesse caso, o que é bacana? Nós temos aí hoje um período político meio conturbado, né? Mas quem diria que em pouco tempo nós teríamos, por exemplo, um rei do gado aí, né? E aí você tem algumas relações aí com relação à ficção imitando a vida ou a vida imita a ficção. Então, eu encerro por aqui, deixo as minhas referências e agradeço desde já aí vocês que puderam participar, puderam assistir, principalmente a Fábia e o Cauê, que me ajudaram bastante aí nesse bate-papo, nessas referências ali que eu tinha esquecido. Beleza? Hertz, com você. E aí, Ralf, olha, muito legal, hein? Gostei. O meu irmãozinho, como sempre, arrasando na fotografia. Então, gente, ele sempre trabalhou na minha agência, sempre foi o cara da fotografia, do vídeo, da diagramação, do design. Então, o Ralf aí tem um lado, além de jornalista, ele tem um lado designer e publicitário que ele não nega. E tanto é que você é especialista em marketing também, né, Ralf? Sim, tenho especialização em marketing, jornalismo, novas linguagens e fotografia e mercado. Inclusive, até, já que você citou isso, né, eu tenho aqui comigo, deixa eu só ver aqui para não derrubar, né, isso aqui é uma relíquia, se o pai estiver assistindo ali, né, essa aqui foi a primeira câmera que eu aprendi a fotografar, e o bacana é o seguinte, né, hoje, se você entrega essa câmera aqui para um estudante de fotografia, você tem que ensinar novamente, porque ele aprende a trabalhar com a digital e depois ele tem que aprender a trabalhar com essa aqui. Mas um dos culpados aí para a gente estar batendo esse papo hoje, queira ou não, é o pai, que sempre investiu na gente, e você que pegou e falou, você vai ser o fotógrafo, né? Então, eu acabei me apaixonando por essa área por conta de vocês. Pô, que joia, é bom saber. Ralf, então nós finalizamos, 8 horas, 1 hora aí de aula de fotojornalismo, gostei pra caramba, tá? Parabéns, obrigado por estar participando do nosso projeto. O Floresta Deliveries é um projeto onde a gente está levando conhecimento, levando informação para as pessoas. E aí fica salvo aqui a tua live, a tua aula aqui, vai ficar sempre aqui com a gente na página da comunicação social. Então, Ralf, muito obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o convite e espero que em outros momentos você esteja aqui pessoalmente, depois que passar essa onda da pandemia, e depois, quem sabe, até outras lives também no nosso projeto. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, sempre à disposição. Cauê perguntando ali, né? É uma Pentax Camil, Cauê. Então, é legal porque o Hertz aprendeu a fotografar com essa câmera na faculdade, daí ele trouxe essa câmera para mim, né? Compraram essa câmera, e aí depois, com o passar do tempo, eu fui para a faculdade e também fotografei com essa câmera, né? Então, fiz questão de manter esse equipamento aqui como lembrança principal aí da minha história dentro da fotografia. Hertz, muito obrigado a todos aí que participaram, e estou à disposição. Quem quiser pode entrar em contato comigo ali, depois eu vou deixar os meus contatos nos comentários. Então, estou à disposição, beleza? Obrigadão, Hertz. Valeu. Ralf, um grande abraço, então. Muito obrigado por ter participado. Valeu. Obrigadão. Gente, então encerramos mais uma web palestra do Floresta Deliveries, que é projeto aqui do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Então, eu sou o professor Hertz Wendel. Semana que vem, dia 11, é feriado, mas tem live aqui com a gente, tem web palestra. E semana que vem, na próxima quinta, vamos falar sobre sexualidade e comunicação com o sexólogo Ricardo Desidério. Ele vai estar aqui com a gente para estar respondendo algumas questões. É um dia antes do Dia dos Namorados, então vai ser uma live bastante especial. Então preparem as suas perguntas e vamos esclarecer muita coisa com o sexólogo Ricardo Desidério.
Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Lembrando também que dia 12, o professor Zeca Fernandes, ele vai apresentar o nosso sarau de poesia, e vai ser poesias românticas e textos românticos, porque dia 12, sexta-feira que vem, é dia dos namorados. É isso. Um grande abraço a todos e boa noite.